Olá! Esta é uma capacitação sobre as novas opções de rateio do frete a receber. O tema abordado nesta capacitação é extenso, por isso foi dividido nos seguintes vídeos: Novos critérios de rateio parte 1, conceitos gerais e critério de origem destino viagem. Novos critérios de rateio parte 2, critério peso previsto, critério peso previsto versus realizado, critério quantidade de coletas. Novos critérios de rateio, parte 3. Critério de percentual fixo por devedor, conceito do componente obrigatório. Hoje vamos falar sobre contexto geral, novos critérios de rateio, parte 3, critério percentual fixo por devedor, conceito do componente obrigatório. Contexto geral. O objetivo desta capacitação é simular o cálculo do frete a receber utilizando os novos critérios de rateio, cálculo e proporção, implementados na rotina Contrato de Clientes no Proteus 12.1.17. A configuração de critérios de rateio pode ser efetuada para coleta, entrega e transferência. Percentual fixo por devedor. O conceito de percentual fixo por devedor pode ser utilizado somente no critério de rateio dos valores. Este critério só estará disponível nas seguintes condições: a abrangência do contrato do cliente deve ser por cliente, a base de cálculo do rateio deve estar preenchida com consolidada, o preenchimento desta opção só é permitido para os serviços de negociação do contrato. Nesta opção, o rateio será efetuado sempre entre os documentos de um mesmo código de cliente, variando somente a loja. E o rateio dos valores entre os clientes será conforme os percentuais informados no contrato do cliente. Este critério necessita de duas outras informações para que o cálculo seja feito corretamente. Critério para devedor faltante. Este campo é obrigatório para os casos onde o critério de rateio é por percentual fixo, pois, caso um dos devedores não esteja presente no rateio, o sistema deve proporcionar o respectivo valor entre os demais clientes que estiverem fazendo parte do rateio. As opções de preenchimento são divisão aritmética ou divisão proporcional. Divisão aritmética. O percentual do cliente faltante é dividido igualmente entre os demais devedores. No exemplo abaixo, temos o devedor SP0005. No contrato do cliente, consta 50% para a loja 1, 30% para a loja 2 e 20% para a loja 3. Numa situação onde a loja 3 estiver faltante, o seu percentual deve ser dividido entre os demais clientes. Neste exemplo, bastou dividir 20 por 2 e o resultado foi acrescido a cada devedor. Portanto, o novo percentual da loja 1 é 60 e o novo percentual da loja 2 é 40. Divisão proporcional. O percentual do cliente faltante é dividido proporcionalmente entre os demais devedores, considerando a proporção dos próprios percentuais. No exemplo abaixo, temos o devedor SP0005 e as suas lojas 1, 2 e 3. No contrato do cliente, constava 50% para a loja 1, 30% para a loja 2 e 20% para a loja 3. Considerando a loja 3 como faltante, sobraram as lojas 1 e 2 e, consequentemente, os seus percentuais, que são 50 e 30. Para recalcular a proporção entre eles, bastou calcular o quanto cada um dos percentuais representa em relação ao total 80. Portanto, o percentual 50 passou para 62,5 e o percentual 30 passou para 37,5. A somatória dos dois novos percentuais gera 100% do frete e desta forma fica correto.
Falaremos agora sobre o campo subcritério de percentual fixo. Este campo é obrigatório para os casos onde o critério de rateio é por percentual fixo, pois, caso o valor de cada devedor ainda tenha que ser dividido entre os diversos conhecimentos do mesmo devedor, o sistema necessitará utilizar algum critério para proporcionar os valores. Opções: peso real, peso cubado, valor da mercadoria, volume, metro cúbico e quantidade de documentos. No exemplo abaixo, num lote com 4 notas fiscais, sendo 2 delas para o devedor SP0005, loja 2, que não está configurado para agrupamento, o sistema gerará 2 documentos de transporte. O percentual fixo preenchido no contrato do cliente era de 30%, com subcritério de quantidade de documentos. Então, o percentual de cada documento de transporte será de 15%, ou seja, 30% dividido por 2, que é a quantidade de documentos, resultando 15% para cada documento. Acessaremos agora o TMS para apresentar algumas simulações de cálculo utilizando o percentual fixo por devedor e os seus campos importantes. Acessaremos agora o módulo do TMS, Atualizações, Cadastros, Clientes. Utilizaremos o cliente SP005 para as nossas simulações. Observe que este cliente possui 3 lojas, pois o critério de rateio de percentual fixo necessita que existam várias lojas para o mesmo cliente. Em seguida, visualizaremos a configuração da tabela de frete que será utilizada para os cálculos. Atualizações, comercial, configuração da tabela de frete. Utilizaremos a tabela RAT2 e ela é composta somente por 3 componentes, sendo 2 que rateiam e 1 que não rateia. Agora, configuraremos o contrato do cliente em Atualizações, Comercial, Contrato do cliente. O cliente que utilizaremos é o SP0005. Observe que este contrato tem uma abrangência cliente e esta é uma condição para o critério de percentual fixo. Através da barra de rolagem, posicione nos Serviços e Negociações. Na aba de Serviços, incluímos o serviço 41 de entrega para ser configurado com o critério de rateio percentual fixo. Preenchemos o fator de cubagem, a tabela de frete RAT2 e os critérios de rateio, sendo base de cálculo para rateio, consolidado, critério de cálculo para rateio, origem e destino, critério de rateio, percentual fixo. Através da barra de rolagem, desça até que se posicione na tela os dados de percentual fixo do rateio. A partir do preenchimento da informação do critério de rateio, percentual fixo, o sistema habilita a digitação desta aba. Observe que temos as lojas 1, 2 e 3 do cliente SP0005. Os percentuais devem somar 100%. Então, para a loja 1, temos 50%, para a loja 2, 30% e para a loja 3, 20%. Vamos salvar o contrato e iniciar a simulação no cálculo. Iniciaremos com a digitação das notas fiscais em Atualizações, Recebimento, Entrada, Documento Cliente. Incluímos o lote 147 com 3 notas,
utilizando o remetente devedor SP0005 e as três lojas 01, 02 e 03. Visualizando a primeira nota, temos a indicação do devedor, cliente SP0005, neste caso a loja 1, a negociação utilizada, que é a 04 rateios diversos, o serviço de critério de rateio por percentual fixo e, por último, como o critério de cálculo é por origem destino, na aba rateio preenchemos a origem de cálculo São Paulo e o destino de cálculo Guarulhos. Vamos fechar este lote e observar que a somatória do peso das três notas é de 600 kg, a somatória do valor da mercadoria é de R$ 6.000. Antes de conferirmos o frete, vamos olhar o preço cadastrado na tabela de frete. Vamos acessar Comercial, Tabela de frete. Na tabela de frete, temos os componentes: frete peso, que é R$ 1,00 por quilo, frete valor, 10% do valor da mercadoria, e taxa despacho, um valor fixo de R$ 50. Agora, vamos conferir cada um dos documentos e, para facilitar, temos essa planilha. Como já dissemos anteriormente, a somatória do peso era 600 kg, a somatória do valor da mercadoria, R$ 6.000. O componente frete-peso era R$ 1,00 por quilo e o componente frete-valor, 10% sobre o valor da mercadoria. Portanto, temos um valor, coincidentemente, de R$ 600 para cada um dos componentes. Para calcular o rateio, basta buscarmos o percentual cadastrado no contrato do cliente, loja 1, 50% de 600, 300, loja 2, 30% de 600, 180, loja 3, 30% de 600, 120. Agora, vamos visualizar os documentos no sistema. Temos o nosso lote 147 com 3 documentos. Visualizando o primeiro documento, temos o devedor, loja 1, valor R$ 300, conforme nossa planilha, loja 1, R$ 300, percentual 50%. Visualizando o segundo documento, temos o devedor, loja 2, conforme a nossa planilha, loja 2, 30%, R$ 180, 180, 30%. E agora o terceiro documento. Devedor, loja 3, conforme planilha, loja 3, 20%, R$ 120, 120, 20%. E assim finalizamos a apresentação da simulação do cálculo do percentual fixo. Vamos agora falar sobre os campos que impactam nesse tipo de rateio. Para falar sobre estes campos, vamos acessar o contrato do cliente em Atualizações, Comercial, Contrato do cliente. Vamos alterar o contrato. Através da barra de rolagem, posicionar no serviço que estamos utilizando por o critério de percentual fixo e localizar o campo Critério Devedor Faltante. Como o próprio nome diz, este campo indica o que o sistema deve fazer
com o percentual de uma loja que porventura não tenha uma nota fiscal digitada. O sistema rateará o respectivo percentual entre os demais devedores conforme o critério escolhido, que pode ser uma divisão aritmética ou proporcional. Faremos uma simulação com a divisão proporcional. Para efetuar o cálculo do frete, vamos acessar a rotina Atualizações, Recebimento, Entrada Documento Cliente. No lote 148, foram digitadas somente duas notas fiscais, sendo a primeira para a loja 1 com 100 kg e a segunda para a loja 2 com 200 kg. Efetuamos o cálculo do frete, gerando o documento de transporte. Antes de analisarmos o documento, vamos fazer uma conferência através dessa planilha. Para recalcular os percentuais utilizados nesse cálculo, vamos analisar as seguintes informações. Originalmente, no contrato de cliente, tínhamos 50 para a loja 1, 30 para a loja 2 e 20 para a loja 3. No lote, utilizamos apenas as lojas 1 e 2, portanto, os percentuais 50 e 30. Se somados, nós teríamos 80% do frete, mas o correto é calcularmos 100% do frete rateado. Então, para identificar o novo percentual, vamos avaliar quanto que 50% representa do total 80%. Representa 62,5%. Quanto que 30% representa do total de 80%? 37,5%. Chegamos aqui num total de 100%. Considerando o percentual do cliente faltante, que é de 20%, se calcularmos a proporção deles em relação à proporção dos devedores, temos que 20% proporcional a 62,5% é 12,5%. E 20% calculado 37,5%, temos um percentual de 7,5%. Esses são os percentuais que devem ser acrescidos ao percentual original do cliente. Portanto, o novo percentual para cálculo da loja 1 é 62,5% e o novo percentual para cálculo da loja 2 é 37,5%. Considerando o componente frete peso no valor de R$ 300, o valor rateado para a loja 1 será 187,5 e para a loja 2, 112,5. Vamos agora visualizar o lote para poder conferir se os cálculos foram feitos corretamente. O documento 1, visualizando. Refere-se ao devedor da loja 1 e temos o valor de R$ 187,50 com o percentual de rateio de 62,50 conforme havíamos calculado. Visualizando o documento 2, temos o devedor da loja 2, o frete peso de 112,50 e o percentual de rateio 37,5, conforme já havíamos feito o cálculo na nossa planilha de conferência. E assim, finalizamos a apresentação do resultado do cálculo do frete utilizando o campo Critério de Devedor Faltante. Agora falaremos sobre o campo Subcritério de Percentual Fixo. Acessaremos o contrato de clientes em Atualizações Comercial Contrato de Cliente e através do cliente Devedor SP0005, vamos configurar o conteúdo deste campo. Através da barra de rolagem, posicione no serviço que utiliza o critério de percentual fixo
e localize o campo subcritério de percentual fixo. Conceitualmente, temos que o critério de percentual fixo define um percentual para cada uma das lojas, mas o que fazer caso no mesmo lote existam várias notas fiscais para a mesma loja e o cliente não esteja configurado para agrupamento? Como o sistema ratearia o valor de cada loja para os conhecimentos da mesma loja? É através do campo subcritério de valor fixo que o sistema calculará o valor proporcional de cada documento da mesma loja. O sistema permite que sejam escolhidas as opções peso real, peso cubado, valor da mercadoria, volumes, metro cúbico e quantidade de documentos. Para facilitar a conferência, utilizaremos a opção quantidade de documentos. Para efetuarmos uma simulação e conferência do frete, acessaremos o TMS, atualizações, recebimento, entrada, documento cliente. No lote 149, digitamos 4 notas fiscais, uma para a loja 1 com 100 kg, outra para a loja 2 com 200 kg e outras 2 notas para a loja 3, respectivamente com 100 e 200 kg. Vamos conferir o cálculo do frete. Lembrando que a valorização do componente frete-peso foi configurada para R$1 por quilo. Como temos 600 kg, o valor total do frete-peso a ser rateado é de R$600. Analisando o documento 1, conforme o critério preenchido no contrato do cliente, a loja 1 tem 50% do frete, 50% de R$600, R$300. O segundo documento refere-se à loja 2 e ele deve ficar com um percentual de 30%. 30% de 600, R$180. Para a loja 3, originalmente no contrato, temos 20%. Contudo, de acordo com o campo subcritério de valor fixo, o sistema deve ratear pela quantidade de documentos. Portanto, 20% dividido por 2, cada um deles deve ficar com 10% do valor do frete-peso. 10% de R$600, R$60, 10%. E o segundo, da mesma forma, 10% de R$600, R$60. E assim, finalizamos a simulação do cálculo do critério de percentual fixo e os campos que se relacionam a esse cálculo. Falaremos agora sobre um outro campo do contrato de clientes que se chama componente obrigatório. Componente obrigatório. Através deste campo, é possível configurar a obrigatoriedade da valorização de um componente informado como rateio, conforme as seguintes opções. Se preenchido com sim, para os componentes configurados na tabela de frete como obrigatório, nos casos de rateio, o sistema manterá a validação e não permitirá que o componente fique zerado. Se preenchido com não, para os componentes configurados na tabela de frete como obrigatório, nos casos de rateio, o sistema permitirá que o valor do respectivo componente fique zerado, mesmo que ele tenha sido configurado como obrigatório na configuração da tabela de frete. Por exemplo, ao calcular um componente de frete cujo rateio seja km e um dos trechos não possuir a quilometragem cadastrada, ao ratear os valores, o respectivo trecho ficará com o componente zerado e, através do campo componente obrigatório, será possível configurar se o valor poderá ser mantido zerado ou continuará sendo obrigatório. Apresentaremos agora uma simulação do cálculo utilizando o campo componente obrigatório. Vamos acessar o TMS, atualizações,
Configuração de tabela de frete. A tabela que estamos utilizando é a RAT2 e ela está com todos os seus componentes obrigatórios e, para rateio, apenas os componentes de frete peso e frete valor. Em seguida, acessaremos o contrato de clientes em Atualizações, Comercial Contrato de Cliente, para configurar o serviço e o novo campo. Através da barra de rolagem, posicionaremos no serviço 42, criado para o teste no componente obrigatório. Ele tem um fator de cubagem 300 e a tabela de frete RAT2. Os campos relativos ao critério de rateio estão preenchidos assim: base de cálculo para rateio, ponto a ponto. Critério de cálculo para rateio, maior peso real. Critério de rateio, km. Em seguida, vamos localizar o campo componente obrigatório, que está preenchido com não. Como a tabela de frete, todos os componentes são obrigatórios e no contrato de cliente, a informação de componente obrigatório está preenchida com não. Caso algum dos valores fique zerado, o sistema não vai apresentar mensagem e vai permitir o cálculo. Para efetuar uma simulação, acessaremos o TMS, Atualizações, Recebimento, Entrada Documento Cliente. Digitamos duas notas fiscais no lote 141 para o devedor SP0005 loja 01, utilizando o novo serviço vinculado ao campo componente obrigatório não. O serviço 42. Na nota 1, foi digitada uma origem São Paulo e um destino Guarulhos. Na tabela de distâncias, eu tenho uma distância cadastrada, origem São Paulo, destino Guarulhos, 21 km. Já para a nota 2, foi digitada uma origem São Paulo e um destino Piracicaba, Q 38709. No cadastro de distâncias, não temos distância cadastrada para a origem São Paulo, destino Piracicaba. Portanto, num critério de rateio baseado em km, no segundo documento, alguns componentes deverão ficar zerados. Vamos agora conferir o cálculo do frete deste lote. Para o primeiro documento, que possuía uma quilometragem cadastrada, o sistema conseguiu efetuar o cálculo do frete para todos os componentes e rateá-los. Ficou com o valor de 100%. Por quê? Porque o segundo documento não possuía quilometragem cadastrada e o campo componente obrigatório estava preenchido com não, portanto, o sistema não calculou o valor dos componentes frete peso e frete valor. Contudo, nenhum valor foi perdido por conta dele estar todo contemplado no documento 01. E assim finalizamos a demonstração do cálculo do campo componente obrigatório. E esta foi a capacitação sobre os novos critérios de rateio, parte 3, onde falamos sobre o critério de percentual fixo por devedor e o conceito de componente obrigatório. Obrigada!